Vamos lá para a nossa live aí. Vou chamar a doutora Fabiana aqui. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Deixa eu convidar aqui a doutora Fabiana. Vamos lá. Agora vai dar certo aqui. Vamos ver o que o Instagram está me dizendo aqui. Agora Olá, deu. doutora. Tudo bem? Agora Olá, funcionou, né? tudo bom? Como é que vai? Tudo bem? Tudo Que bom jóia. aí, que honra a participação da doutora aí. Que bom, obrigado por ter aceitado o meu convite. Imagina, eu agradeço, né? Sua pessoa, o presidente aí, da Marcada É, pelo convite. A gente fica muito feliz de poder trocar essa experiência, é muito enriquecedor, né? Para todos nós. Nós crescemos quando dividimos conhecimento e experiências, né, doutor? É assim que a gente consegue aprender mais, né? Com certeza. Eu tenho assistido aí as lives da doutora aí, com o professor Salomão também. Hoje mesmo estava assistindo uma falando sobre propriedade digital, né? Uma que a doutora fez aí alguns dias, já tem mais um tema aí para a próxima live para a gente conversar. Pois é, quarta-feira que vem é a segunda live sobre propriedade Isso, eu vi que essa digital. realmente foi a primeira, né? E achei muito Primeiro, interessante o tema aí, até compartilhei lá no grupo do WhatsApp da Amad aí, muito bacana. E a doutora viralizou aí por causa da questão do chocolate aí, explicando o parcelamento do solo, né? Foi uma forma muito didática aí, sempre didática, né, de ensinar. Mas aí, doutora, a gente tinha combinado aí falar um pouco sobre a atuação do advogado no parcelamento do solo, né? Que é um tema tão importante aí, muita gente, essa questão hoje está muito eminente. E o loteamento, na verdade, daqui a pouco eu vou pedir a doutora aí se apresentar, né, para quem não conhece, e sempre foi um tema muito importante, mas eu acho que com essa questão aí da pandemia, eu acho que isso está um pouco mais forte aí, essa questão do parcelamento do solo e loteamento, né? Você tem se renovado aí, e essa onda com certeza não vai ser tão logo que vai parar, não. A coisa vai realmente aumentar. Então, por isso a importância aí dos advogados que não atuam nessa área, de saber sobre esse tema, né? E também dos que já atuam aí para poder participar com a gente aí e ficar sabendo mais algumas novidades aí, mais alguns detalhes desse tema tão importante. Vou pedir a doutora para se apresentar aí para quem não a conhece. bom, eu me chamo Fabiana Gonzalez, eu sou advogada, atuante no setor imobiliário há 10 anos. Me especializei em direito imobiliário, notarial e registral. Tenho a felicidade de trabalhar há 10 anos na mesma empresa, por coincidência, a empresa do meu marido, ou não, né? Coincidência. Que bom, então. Eu acho que não, aí não tem perigo de ser mandado embora, tá vendo aí? Não, tem uma rola umas ameaças. Começa a envolver muito em aula, aí já rola as ameaças. É, Mas é, essa experiência de começar a trabalhar já com ele, que atua no setor há 20 anos, então ela é muito rica, né? Então isso proporciona uma visão. As pessoas às vezes perguntam de onde você tirou a barra de chocolate? Mas aí é que tá, quando você soma o conhecimento teórico com o prático, você tem uma visão do todo muito rica. E eu acho, isso. e eu assim associo a isso essa visão rica de conseguir fazer associações com brinquedos de Lego, com barras de chocolate, por uma experiência mesmo, uma vivência rica de sujar o pé no loteamento, participar de todas as etapas, né? Que inclusive é o nosso tema, né? A participação do advogado no parcelamento de solo. Então, eu acho que essa vivência muito intensa, ela permite uma visão mais Mas aprofundada do tema, né? é o que eu sempre falo, é do outro lado do balcão, né? Realmente a situação é diferente. A doutora, a gente, né, eu não me apresentei ainda, eu sou advogado há aproximadamente uns 5 anos, né? Tenho pouco tempo, entre aspas, de OAB, e já tem mais ou menos aí uns 2 ou 3 anos que eu virei minha advocacia toda para o direito imobiliário. Olha E só. dentro dessa pivotagem, como eles falam, né? Eu fiquei conhecendo essa questão aí de loteamentos, do parcelamento do solo, através de um amigo que a gente trabalha junto, o Dr. Marcos deve estar por aí, e me encantei pela área. Eu acho que é um tema muito bacana e realmente vale a pena se aprofundar, é um tema muito importante. Então, eu advogando nessa área, sempre
eu até fiz um curso de pós-graduação que o professor falava muito nisso, né? O advogado de direito imobiliário tem que gostar de ir para a rua. Não é o advogado que vai ficar só no ar-condicionado, ele tem que esbarrar a barriga lá no balcão do cartório, tem que bater o pé lá no chão, como a doutora falou aí, né? Pôr o pé na poeira, pôr o pé no barro. Então, a atuação do advogado imobiliário é diferente. Então, é muito bom aí. E cada dia vamos aprendendo mais aí um pouco. Hoje a gente tem essas oportunidades aí fora dos grandes cursos, né? Desses cursos pagos, enfim. Na internet hoje a gente tem muita matéria aí bacana, gratuita, e a gente vai tentando se aprimorar cada dia mais. Mas aí, doutor, a gente comentou sobre esse tema, né, principalmente para a pessoa entender um pouco mais dessa atuação do advogado, porque penso eu, né, que eu já ouvi isso de cliente, que acha que o advogado é só para fazer contrato de loteamento e está tudo certo, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouco mais disso aí, na verdade, a doutora fazer uma exposição sobre isso, porque são temas muito profundos, né, quando se falando aí em loteamentos, e um grande sonho de todo mundo, da grande maioria que empreende aí com imóveis, né, que é fazer o parcelamento do solo, no caso o loteamento, e na verdade não sabe esse risco, né, que tem, que o grande sonho pode virar um grande pesadelo. Então é muito importante aí esses detalhes aí, a atuação do advogado é fundamental. Queria que, com a palavra aí, fique à vontade, doutora. Bom, então, para a gente entender, ó, sempre gosto de começar a falar sobre o parcelamento de solo, para a gente entender qual é o contexto, o que quer dizer a Lei 6766, o parcelamento de solo urbano, ele é regulamentado pela Lei Federal 6766 do ano de 79. Tá? Foi a primeira lei federal que trouxe diretrizes urbanísticas para o nosso cenário de legislação a nível de Brasil. O que acontece? Esse parcelamento de solo urbano, ele é regulamentado por essa lei. E a Constituição de 88, ela previu no rol das competências dos municípios a prerrogativa desse município legislar sobre o parcelamento de solo urbano. Então, junto com a Lei Federal 6766, você deve também, você vai atuar nessa área, compreender que ao seu município ele tem um regramento próprio pela Lei de Diretrizes Urbanísticas Municipal, Lei de Parcelamento uso do solo urbano. Que o município pode legislar, né, sobre esse tema. É competência dele, né, e dever dele também. E aí ele vai ter um código de obras ou não, vai estar unificado, ou isso vai estar regulamentado no plano diretor. Lembrando que municípios acima de 20 mil habitantes, o plano diretor ele é obrigatório, previsão lá no estatuto da cidade. Então, quando essa lei surge no cenário nacional, ela vem derrogar o decreto 58 de 37. Esse decreto, ele é fruto de uma evolução legislativa. Na década de 30, a gente passa pelo primeiro boom imobiliário da história do Brasil. E esse Pode ficar à vontade aí, doutora, só um minuto. Vou sair aqui porque eu vou continuar aqui. Esse boom imobiliário, ele é marcado pelo quê? Uma escassez muito grande de produtos imobiliários, apartamentos, lotes, e uma demanda muito grande por esses produtos. Então, a gente tem uma lei clássica de mercado e a atuação no direito imobiliário, ela está muito vinculada aos conceitos de mercado. Vocês perceberão ao longo da atuação que os fatores externos, como o doutor citou, a pandemia, eles têm uma atuação direta na valorização ou desvalorização de um imóvel. Então, nessa época, década de 30, como havia uma demanda muito grande, muita procura por produtos imobiliários e baixa oferta, qual que é a lei de mercado? Quanto mais procura e menos oferta, maior a valorização desse produto. Eu adoro citar o exemplo das máscaras descartáveis. Descartáveis. Máscara descartável eu encontrava em qualquer lugar, nunca ninguém reparava nisso e era muito baratinho. Com a pandemia, primeiro, ninguém conseguia comprar e quando conseguia, o preço estava lá muito alto. Então, esse é um exemplo muito da nossa muito realidade. Comum. Isso. E o que acontece? Os donos de imóveis, eles, por uma prerrogativa do Código Civil de 16, eles destratavam esse imóvel. Então, imagina assim, doutor Fernando compra um lote comigo, num compromisso de compra e venda aí de pagamento em 15 anos.
Eu compromisso vender este imóvel ao doutor Fernando e ele vai me pagar aí 50 mil reais. Ao longo desses 10 anos, houve muita procura e esse lote, ele valorizou. De 50 mil reais, ele passou a custar 200 mil. E o que acontecia? O proprietário desse lote, ele chegava para o doutor Fernando, destratava, fazendo uso de uma prerrogativa contida lá no Código Civil de 16, e o doutor Fernando ficava, então, a ver navios. Isso trouxe um problema social. Pontes de Miranda fala que houve verdadeiro colapso social trazido por essa situação. Por quê? Porque os 50 mil reais que o doutor Fernando tinha juntado, ele não ia conseguir comprar um lote. Diferente. O que acontece muito, desculpa te interromper, o que acontece muito no loteamento, e quem trabalha na prática, né? É comum acontecer de fazer os loteamentos aí em fase, justamente para que a fase 1 seja vendida um pouco menor e depois a fase 3, por exemplo, seja vendida no preço maior, né? Então, acontecer situações aí da situação, o valor do lote tem uma diferença muito grande. E na hora do distrato, isso também é refletir. Refletir, exatamente. E aí é por isso que nessa Lei 6766 é obrigatória uma cláusula chamada cláusula de irretratabilidade. Enquanto loteadora, eu não posso distratar porque eu quero. Não posso. Existe a possibilidade da resolução do contrato, que é quando o adquirente, ele não paga, ele não cumpre o seu dever de pagamento, mas é uma resolução. Ele não é uma resilição, eu não distrato simplesmente porque eu quero. Então, a Lei 6766, além de trazer diretrizes urbanísticas, ela também inova quando ela estipula a cláusula de retratabilidade, mantendo prerrogativa lá do Decreto 58 de 37. Então, entender que a Lei 6766, quando ela surge com uma finalidade de proporcionar um crescimento urbano ordenado. Ela estabelece requisitos mínimos de infraestrutura para a implementação de um loteamento e ela é protetiva ao adquirente. Então, toda vez que a gente for estudar e ler essa Lei 6766, a gente vai perceber todos esses requisitos que eu coloquei. Isso é importante para o advogado entender por quê. Colocou. O mercado imobiliário, ele não é um mercado óbvio, né? Ele não é um mercado... Muda muito. Exatamente. É sazonal, né? Tem as fases. Oi? É sazonal, né? Tem as fases ali do mercado, né? Isso. E os contratos, eles são específicos. Cada compra diária ela é específica, não tem uma receita de bolo. Por isso que, assim, eu sou muito cautelosa quando eu vejo. E hoje a gente é muito bombardeado aí de informações a respeito do mercado imobiliário, promessas aí muito grandes, mas não existe receita de bolo. Eu sou muito temerária com essas questões. Uma receita de bolo para comprar área. Não existe. Não existe isso por quê? Porque muito específico, né? Muita particularidades. Muita particularidade, doutor. Então, a gente analisando esse contexto, existem eu elenquei 5 momentos de atuação do advogado no parcelamento de solo urbano. O primeiro deles é na compra da área. Raramente o advogado... Tá tudo ok, né? Esse aí é o que eu brinco, é o antes, né? É os problemas que acontecem antes, quando ainda tá tudo assim, no termo, nas ideias, vamos dizer assim, né? E mesmo assim já é importante da atuação do advogado, mesmo antes de empreender, né? Na hora que realmente ainda não foi efetivado lá o loteamento. Essa questão da matrícula, por exemplo, a gente já vê, já é o primeiro degrau ali que tem que ser ultrapassado, né? Perfeito. Você faz uma análise da situação jurídica desse imóvel. Você faz uma análise da situação dos proprietários anteriores desse imóvel. Isso tem risco? Não tem risco. Ou existe algum ônus? Existe algum gravame? Sim, existe. Esse ônus, esse gravame, eles têm potencial para gerar uma lesão ao entendimento? Então, o zoneamento urbano, o zoneamento em que se encontra a área, ela permite um loteamento que vai dar viabilidade? Por quê? A gente vai estruturar o empreendimento imobiliário, a gente tem que fazer análise de três viabilidades. Uma é a viabilidade jurídica. A viabilidade jurídica
ela vai analisar riscos da compra da área ou do empreendimento, quando a área já está adquirida. Adquirida. Né? Ela vai avaliar também a viabilidade da implantação desse empreendimento, se esse zoneamento permite ou não aquele empreendimento. Se o grau construtivo numa incorporação imobiliária vai dar viabilidade econômica, a viabilidade econômica, a viabilidade jurídica, viabilidade econômica e viabilidade mercadológica. Porque perceba, tem vezes que você tem viabilidade jurídica, tem viabilidade econômica, mas o mercado não pede, não vai absorver, vamos dizer assim. Não absorve. O mercado não tem demanda para aquele produto. Ou algumas vezes você tem a viabilidade mercadológica, você tem a viabilidade econômica, mas você não tem a viabilidade jurídica. Os graus de risco daquele imóvel ou dos proprietários, eles comprometem o futuro daquele empreendimento. Então, esse é o tripé do estudo da viabilidade do empreendimento. Que é uma parte que eu atuo bastante, inclusive, que é nessa parte da viabilidade. Eu me especializei na viabilidade jurídica do empreendimento imobiliário. Então, antes da implantação, a gente tem esses dois momentos de atuação do advogado. Um é o estudo da viabilidade daquela área antes de ser adquirida, né? Aí é feito um termo que está começando a ser difundido, que é o due diligence. Due diligence. Eu gosto. Porque ele é complicado da gente falar. De falar. E o cliente às vezes não entende, né? Eu sempre falo, é uma investigação para cliente entender melhor. Mas é isso aí. Fica simples e objetivo, né, doutor? Não é porque Exatamente. Aí muito complexos não transmite a ideia. Então, essa diligência imobiliária, uma investigação da situação do imóvel para ver se aqui então, se vai ser uma boa compra ou não. Ou não. Deixa o risco nessa compra, qual é o potencial lesivo desse risco? É um risco de grau alto, de grau médio, ou é um risco de grau baixo? Às vezes, compensa correr um risco baixo. A área, às vezes, tem um preço bom, às vezes você consegue, né? Então, é feito estudo caso a caso. Eu sempre falo que o advogado atua dessa forma, né? Ou para reduzir riscos, ou para, se for o caso, não deixar se concretizar o negócio, porque o risco é muito alto, né? Então, o advogado tem que sempre trabalhar nessa forma e verificar se tem risco e, se tiver, reduzir ao máximo. E aí o cliente, enfim, o empreendedor que vai ver se vale a pena ou não dar continuidade, né? Sim, ou também, né, doutor, que é o mais comum, o advogado corre apagando fogo, né? Já se instalou. Eu sempre falo isso com meus clientes. Falei assim, quando alguém me liga ou manda mensagem, eu já sei. Falei, o que aconteceu? Aí a pessoa, até um cliente, falou assim, não, peraí. Eu falei, não, quando está tudo bem, ninguém procura advogado, né? Com certeza tem algum problema aí para ser resolvido. Então, a gente tem a parte anterior, né? A aprovação desse projeto do empreendimento, onde a atuação do advogado, uma assessoria jurídica qualificada. Essencial. A diferença entre o lucro e o prejuízo é de detalhes. Detalhes muito Exatamente. pequenos. Um tributo que se deixa de colocar ali no plano dos negócios, esse único tributo, ele tem o potencial de comprometer toda a viabilidade daquele empreendimento. Então, isso é essencial, né? As pessoas a gente está desenvolvendo uma cultura da assessoria jurídica preventiva, né, doutor? Como o senhor colocou, as pessoas geralmente buscam quando o fogo já... Mas é o que tem que mudar, né? Justamente tem que trabalhar em cima disso aí, né? Fazer uma verificação antes da coisa acontecer, né? E principalmente quando se envolve aí, quando nós falamos em loteamento, valores muito altos, né? Então isso aí é fundamental fazer essa análise prévia. Já desde esse momento aí, já a atuação do advogado. Então essa análise é o que a gente vê muito, como a doutora mesmo falou aí, tem mudado assim. É claro que não é uma cultura que vai se mudar do dia para a noite, né? Mas a gente tem observado os empreendedores que têm tentado fazer manter uma história, se manter no mercado, é uma tendência hoje eles fazerem sim essa avaliação e antes de começar o empreendimento. Isso é muito comum. O que a gente percebe assim, quem é investidor, ele não aplica o capital dele de uma forma leviana, ele não paga para ver. Ele paga
para ver se ele vai fazer. Aí sim. Para ver se vai ganhar e quanto vai ganhar, né? Mas não arrisca, vamos dizer assim. Ele não se aventura, palavra melhor. Esse é o perfil do investidor, mas o que a gente percebe na prática são os aventureiros. A pessoa que acha que vai ser bom, que acha que vai dar lucro, que acha muita coisa. Por exemplo, eu atendi 2 casos ano passado. Um de um senhor que adquiriu uma área para investir, para fazer loteamento, porque houve aquela história, né? Ah, dá dinheiro. Ah, como que dá dinheiro? Né? Tudo dá dinheiro. Aqueles empreendedores natos, eles falam que se pode vender areia no deserto, que você vai ganhar dinheiro. Então, mas como que você vai fazer isso? Existem as formas, existem as técnicas. Então, nesse caso, esse senhor comprou uma área bacana, ele mesmo avaliou a matrícula do imóvel, estava ok. E ele comprou essa área. Quando ele foi protocolar o pedido de aprovação do projeto na prefeitura, o que aconteceu? Existia um passivo ambiental naquela área, que não estava informado na matrícula do imóvel. O passivo ambiental daquela área era de um valor expressivo de tal forma que inviabilizava... Que não inviabilizava o negócio. Essa análise ambiental é fundamental e muitas vezes é o que a gente está falando aí, é uma questão tão onerosa que realmente inviabiliza todo o projeto. Né? Especialmente nesse caso, o valor do passivo ambiental, ele era o mesmo valor da área, doutor. Da área. Olha realmente, só. Inviabilizando. Isso acontece muito. De imóvel. É mais do que isso. E isso você vai desenvolvendo, né, com a atuação e com estudo. Outro caso curioso que eu peguei ano passado também. Ano passado chegou esses diferentões para mim. Foi também uma pessoa que comprou uma área sem assessoria de um advogado. E quando foi protocolar o pedido de aprovação do projeto do loteamento, se deparou com uma surpresa. Qual era a surpresa dessa vez? Pedido de desapropriação do imóvel. Olha só. Que problema, né? Não, problema é isso, porque o senhor colocou, são valores muito altos. Então, uma área grande para ser loteada está na casa de milhões. Né? A informação da infraestrutura ela é toda feita pelo loteador, é uma lógica diferente, por exemplo, da incorporação imobiliária, onde a incorporação imobiliária existe um crédito facilitado para a incorporação. No loteamento, você tem linhas de crédito, mas não são tão viáveis como é a do empreendimento, da incorporação imobiliária. Então, nesses 2 casos, desapropriação e passivo ambiental, que a gente entra no segundo momento, onde o advogado ele é essencial, que é no momento do protocolo, do pedido. Lá na prefeitura. Eu tive só voltando aí, te cortando um pouquinho, falando dos casos aí dos nossos clientes, né? Eu tenho um conhecido, entre aspas, que já tinha feito um loteamento, e aí ele me viu aqui no Instagram, falando sobre loteamentos, enfim, e me mandou uma mensagem apavorada essa semana que o loteamento dele cortaram a luz lá, né? Dos proprietários lá, enfim, do loteamento todo. E aí, quando eu fui perguntar para ele, eu falei assim, mas como que você fez isso na época? Ele falou, olha, eu cortei as ruas lá e fiz e vendi, acho que 50 e poucos lotes. Eu falei assim, mas você chegou a fazer algum projeto? Não, e eu falei, olha, e tamanho de rua, como é que foi essa questão? Não, tamanho de rua eu tenho certeza que está errado. Eu falei, poxa, você já começou pelo tamanho de rua, ele já tem certeza que está errado, e agora a gente está fazendo um estudo para verificar lá no escritório como que a gente vai desenrolar essa situação. E aí começou com essa questão do problema da energia, ver as outras questões também, né, da prefeitura municipal. Então, tem alguns problemas que fica praticamente inviável de ser resolvido. Né? E as pessoas realmente que se aventuram, talvez nem tenham noção do risco que corre, disso tudo. Porque, por exemplo, questões ambientais aí a gente sabe que são coisas que vai durar eternamente. Né? Talvez a pessoa vai falecer e ainda vai ficar o problema aí, deixar para os herdeiros, enfim. Então, realmente, é o que eu sempre falo e bato nessa tecla que é importante, que não é a hora de se aventurar. Loteamento é um grande negócio, mas desde que bem assessorado, né? Exatamente, doutor. Então, nesse momento, esse primeiro momento, então, prévio, na aquisição da área, no estudo da viabilidade do empreendimento. O segundo momento,
Eu não sei como é que chama aí, na cultura, aqui a gente chama de GDU, Guia de Diretrizes Urbanísticas. Antes de você protocolar o pedido da aprovação do projeto, do loteamento, se Isso, a pede gente pede as diretrizes na prefeitura, né, para isso. saber os padrões dos loteamentos. Aqui, A gente, aqui aí isso, também. são as diretrizes, isso. A gente vai na prefeitura e pede essas diretrizes urbanísticas, né, em E, relação ali àquela área. E aí cada prefeitura tem uma, né? Como a gente falou, cada prefeitura decide isso de alguma forma, porque tem as questões urbanísticas que são municipais. a prefeitura ela é a dona do solo urbano. Dona do Então, pedaço. dona do pedaço, exatamente. Então, a prefeitura emite essas orientações urbanísticas, espaçamento de rua, calçamento, infraestrutura mínima. Eu já prestei assessoria para municípios que exigia a infraestrutura mínima do loteamento diferente para cada bairro da cidade. Então, para um bairro, ele, por exemplo, exigia asfalto. No outro bairro, ele já não fazia essa exigência, que o asfalto ele Uhum. não obrigatório constante na 6766. 66. Se, por exemplo, eu trabalho em municípios que todo e qualquer loteamento tem que ter asfalto. Não interessa qual é o bairro. O asfalto na lei de uso e ocupação do solo Do urbano solo. municipal, ele é obrigatório. Então, a gente faz essa assessoria nesse momento da requisição de informações, diretrizes urbanísticas, orientações para que se confeccione, então, o projeto. Uma vez que a prefeitura emita isso, dado, então, a gente faz o projeto, o setor de engenharia faz, e aí é protocolado o pedido de aprovação do loteamento. Eu não sei aí na cidade de vocês, coloquem aí no comentário quem está nos vendo, mas aqui na minha cidade coisa assim, não peguei nenhum menos de um ano. Faz aniversário, a minha vontade de cantar parabéns, Cantar comprar parabéns lá para os funcionários da prefeitura, né? não, pro pedido, pro protocolo. A gente deixa o protocolo, já fez um ano. Como é que é aí na sua cidade, doutor? Não, aqui eu não tenho dúvida que não dura menos que isso, não, sabe? A gente não pode ficar falando muito questões específicas, né? Porque a gente entra na política, mas em nossa cidade aqui a gente tá tendo umas dificuldades aí, a situação está complicada. Já até conversamos com algumas questões aí, vereadores, né? Fizeram umas comissões para tentar adiantar isso, mas a coisa não tem andado mesmo, não. Vamos ver, tomara que as coisas É funcionem, porque é muito importante isso para o município, né? Isso gera renda, é importante essa questão do parcelamento do solo. errado, Eu né? digo que o gestor, né, o gestor público tem que dar uma atenção para essa área, porque é muito importante, né? Essa questão aí do parcelamento do solo, tem que priorizar isso e não dificultar. Eu sempre penso o seguinte, tem que seja exigido o que a lei exige e não colocar mais coisa ou complicar mais para que isso não seja realmente, não seja concluído, né? Então, infelizmente, a gente vê que algumas cidades isso tem acontecido. Parece que eles botam lá uma pedra em cima do processo lá do pedido e simplesmente não quer que a coisa anda. Olha que estão falando aqui, olha, no Rio, pelo menos 5 Olha anos. só, olha Olha, só. acho que Gabriel, né? Gabriel sabe que eu até fiquei feliz que aqui um ano, dois, tá me Tá parecendo vendo aí? Nós razoável. estamos bem aí, né? E aí, sim, uma coisa que eu converso muito. Já pararam para pensar que uma pessoa que compra uma área para investir e vai lotear essa área, ela primeiro está cumprindo uma função social da Da propriedade propriedade, e está proporcionando um direito social. Está lá no artigo 6º da Constituição, que é o direito à moradia. a moradia. Há autores como Nelson Rosenwald e Cristiano Chaves Faria que falam que o direito à moradia ele é um direito essencial para que se mantenha os direitos lá do artigo 5º da nossa Constituição, Constituição, como direito à liberdade, está lá, verdade. de vida. Ora, quando a primeira vez que eu li, eu falei assim, mas como assim? Pensa comigo. Se você está sujeito às intempéries do meio ambiente, às chuvas, ao frio intenso, ao calor intenso, como que você vai manter a saúde? E se você não tem saúde, como é que você vai manter a vida? A A vida. liberdade, se você está dentro do seu lar, você tem liberdade para fazer as coisas que você gosta, que você tem prazer, enfim. Então, o direito social à moradia é um direito que, em última instância,
ele resguarda os direitos humanos. Olha só, os direitos Muito humanos, bacana. uma Constituição de 88, que é uma Constituição mundialmente reconhecida Reconhecida. pelo caráter humanista. Então, O lado social, né? exatamente. Uma pessoa que dispõe de um capital alto é um capital que não está ao alcance da maior parte das pessoas Da população. da população brasileira e mesmo de pessoas jurídicas, né? Você vai comprar uma área de alguns milhões e aí você vai colocar uma infraestrutura de alguns milhões. E enquanto isso, essa propriedade, ela tá ali, ó, parada, no caso do Rio de Janeiro, 5 anos, sem cumprir a sua função. A sua função social. Propriedade, por quê? Por uma inércia do Estado. Inércia do Estado. Olha só que interessante como as coisas... Aí, ó, até Tudo se junta, né? Tudo uma cadeia e a gente vai montando aí o quebra-cabeça, né? Eu acho que essa tecla do parcelamento do solo a gente tem que bater, principalmente nessa questão da demora aí das aprovações. Te cortei, desculpa, doutora. É uma excelente tese para sustentar, viu, o descumprimento da função social da propriedade. Pela inércia do Estado. Então, nesse momento, que é um momento bastante sensível e delicado, que é da aprovação do projeto, o advogado ele tem uma atuação muito ativa. Ora, se ele se depara lá com um processo de desapropriação, se ele se depara com um passivo ambiental, se ele se depara com uma devolutiva, como que vai se recorrer? Então, a atuação do advogado nesse momento, ela é muito ativa. Eu atuo muito nessa parte ali, junto com a prefeitura. E uma vez que a gente superou essa fase aí de aprovação pela prefeitura, aí sim que você vai chegar no cartório de registro de imóveis para finalmente se poder registrar esse loteamento lá na matrícula do imóvel. E quando se dirige ao cartório, se leva o memorial desse loteamento, onde vai se especificar a metragem dos lotes, espaçamento, tamanho da rua, traçamento urbano, infraestrutura mínima, tudo isso fica ali especificado, tá? Junto com documentação do imóvel, documentação dos proprietários, as garantias dadas ao município, tudo ali. E aí, então, esse oficial registrador, estando em ordem essa documentação, o oficial registrador de imóveis vai publicar em edital por 3 dias consecutivos, abrindo a possibilidade de uma eventual impugnação desse pedido do loteamento. E tem uma coisa muito curiosa, doutor, que eu acho. A gente tem aí no loteamento, dentro do cartório de registro de imóveis, uma exceção, né? Uma exceção ao acesso dos livros na serventia. Por quê? É a única possibilidade de acesso direto aos arquivos da serventia. Qualquer interessado poderá manusear os livros, o memorial do loteamento, porque ele cumpre uma finalidade de dar publicidade à real condição daquele loteamento. Tô vendo aqui os comentários. Comentários aí, vamos lá, né? Vou ver. Legal, acharia interessante aí também vocês colocarem aí, quem estiver participando, a cidade, né? A doutora é lá de Campo Grande, né? Isso. E com certeza tem os colegas aí que estão assistindo aqui de Minas também. Coloque aí para interagir conosco aí. Já estou vendo aí muita gente aí elogiando aí. Estou muito feliz com o convite aí que eu fiz. Eu sabia que ia ser uma convidada de peso aí para nos esclarecer. Eu fico feliz. Então, assim, para dar continuidade, né? Existem essas 5 fases. Bom, não terminou. Gente, a atuação. A nossa atuação não terminou. A gente, olha só, já tem. A live já está andando e a gente nem chegou na metade do caminho aí da atuação do advogado, né? Olha como é que nós temos trabalho. Oi, doutor? Como que nós temos trabalho aí para desenvolver, né? Isso que a gente só está falando hoje do parcelamento, né, doutor? Existe aí atuação em várias outras áreas que nem vou começar a falar. Mas, então a gente falou da compra da área, do estudo da viabilidade do empreendimento, da aprovação do projeto,
registro desse projeto lá na circunscrição imobiliária. E aí a gente vai entrar numa outra fase. Registrou, ok? Não teve impugnação. Se tiver impugnação, existe um procedimento administrativo que depois vai para o judiciário com a oitiva do Ministério Público. O juiz se manifesta sobre o caso, quando há uma impugnação. A gente vai, então, finalmente, o empreendedor imobiliário já está aí há alguns anos curtindo. Esse passo a passo aí que a gente passou já deve ter passado uns 2 anos, talvez, né? Doutor, foi rápido. Como a gente está vendo aí, ó, tem estados que até 5 anos, né? Lá no Rio, a colega falou aí. Estados que Ou o colega, enfim. E lembrando, tá? Não se pode comercializar ou prometer comercializar lotes de imóveis não registrados. A matrícula, que a gente chama de matrícula mãe da área, né? É que eu tô sem a minha barra de chocolate aqui agora, tá? Pois é, eu ia até falar aí para a doutora falar, mas eu realmente esqueci também de encomendar. Aqui, vamos ver. Olha lá, ó. Que eu falo A famosa barra de chocolate. A diferença, né? Nós temos aí na Lei 6766, que eu falei lá no início da live, quem está chegando agora, a Lei 6766, ela previu 2 possibilidades de parcelamento de solo urbano. Uma é o loteamento e a outra é o desmembramento. O loteamento, a lei traz o loteamento. Ele é quando uma gleba, olha só, essa barra infelizmente está rachada, ó. Vou tentar. Não, mas dá para entender, dá para entender. Essa aí vai ficar para a história, hein? O pessoal aí depois ver na internet aí vai lembrar desse, não vai esquecer mais. Não. Olha só, uma gleba, ela é uma grande porção de terra, uma grande área sem infraestrutura, certo? Então, isso é uma gleba. E aí ele fala, loteamento é quando essa gleba ela é parcelada, olha só, ela é dividida com abertura de ruas, prolongamento de vias de circulação, ampliação. Isso é um loteamento, olha só, eu parcelei, eu dividi, tá? Abri ruas. Isso é um loteamento. E quando que é um desmembramento? Um desmembramento é quando eu pego essa área que já está, então, servida de uma infraestrutura mínima, já houve abertura, prolongamento, ampliação das vias de circulação e eu faço um destacamento. Eu destaco, olha aqui a minha infraestrutura, olha a minha rua aqui, ó. Se não teve ampliação, prolongamento, modificação das ruas existentes, o que eu tenho? Eu tenho um desmembramento. Mas na prática, existe uma outra modalidade de parcelamento de solo, que qual é? É o desdobro. O desdobro é quando eu pego essa área que já foi aqui, olha, parcelada. Pego um lote e divido esse lote num lote menor. Quando eu fragmento os lotes, lembrando que lote é o resultado do parcelamento de um loteamento. A gente tem um loteamento e um lote, ele é resultado dessa divisão. Nesse caso do desdobro, dividindo a gleba. Oi, doutor? Gerando novas matrículas. Gerando novas matrículas, né? Falhou um pouquinho o seu aí. Vai gerar novas matrículas. E o que acontece? Lembra que eu falei lá no início que para quando a gente vai começar a estudar, aplicar o direito imobiliário, a gente tem que conhecer a lei para o parcelamento do solo, né? A lei federal, a 6766, a sua lei municipal, que é ou o plano diretor ou o seu do município, né? Do solo urbano municipal, que tem diretrizes próprias, e aliado a isso, você também tem o quê? As normas gerais da Corregedoria Geral de Justiça do seu Tribunal de Justiça. Cada Justiça do Estado. O que acontece com o meu? Ele limitava a 10. Uma vez que o parcelamento resultasse em mais de 10 lotes, ele falava não. Então, a gente está num desmembramento ou num loteamento. Dependendo da situação, se havia abertura de ruas, aí vai ser, obviamente, um loteamento. E aí ficava aquela discussão. Tem tribunais de justiça que entendem que acima de 10 lotes, então é um desmembramento.
E aí é um parcelamento regular de solo. Tem outros que entendem que não. O meu código de normas, ele mudou recentemente e ele incluiu que acima de 10, salvo, aí tem uma vírgula, salvo disposição contrária do município. Então, se o município entende que resultou ali o parcelamento em 20 novos lotes, mas o município aprovou, tá tudo bem. Aprovou, Então, tudo certo. ele vai poder abrir as novas matrículas. Mas, basicamente, quem não me segue Gostei ainda... o pessoal seguir aí a doutora aí, ver as lives aí com chocolate aí, que essa aí é famosa, né? Já viralizou isso aí, muito bom. Já. Mas Assim então, ninguém, não tem como não entender. assim, é que a gente espera, né, doutor? As pessoas... então, a gente tem aí essa comercialização desses lotes, que é o quê? O fruto de um parcelamento, de um loteamento. O lote é o fruto do loteamento. Então, quando a gente começa a ter a comercialização desses lotes, existe também o trabalho de um advogado. Ora, para se comercializar um lote, existe uma relação entre os corretores de imóveis. Qual é a relação desse corretor de imóveis com a loteadora? Quais serão os documentos que serão utilizados nessa comercialização? Vai ter um pedido de reserva? Quais são os termos desse pedido de reserva? Quando se vai arquivar o memorial do loteamento, é necessário que se tenha o modelo do contrato padrão. Gente, Padrão. num caso, um problema gravíssimo que pegaram, infelizmente, né, modelo aí de internet. Nesse modelo de internet existia uma restrição a edificações dentro do loteamento. Isso gerou porque o modelo não era, com certeza, daquele município e depois trouxe problema porque o município era uma situação diferente. Não, assim, porque que acontece, doutor? Tem até... Eu dou aula, né, no curso do Registro de Imóveis Descomplicado, de incorporação imobiliária, direito urbanístico, e estou gravando as aulas agora de contratos imobiliários. As restrições urbanísticas, elas podem vir de ordem de lei federal, lei municipal e também do próprio loteamento. É legítimo que você coloque restrições com relação ao tipo de material que vai ser edificado. E qual que é o objetivo disso? Uma valorização, a Néia aí, né, guerreirona aí, nossa. O padrão construtivo com o objetivo de quê? O objetivo de uma valorização do empreendimento como um todo. Então, isso é admitido no nosso ordenamento jurídico. Essa pessoa pegou o modelo e mandou lá para o cartório, foi então registrado com aquelas limitações construtivas. Mas as limitações que foram colocadas lá, que era um modelinho da internet, elas não tinham lógica de existir. Não se aplicava aquele caso e está dando uma confusão ali muito grande nesse sentido. Por isso que eu falo. Lembra que eu falei no começo? Não existe receita de bolo. Receita pronta, E não é uma equação matemática. Haja visto aquele exemplo que eu coloquei da pessoa que comprou uma área para lotear, a matrícula do imóvel estava ok, mas existe um passivo ambiental que simplesmente inviabilizou o empreendimento imobiliário. Não é uma formulazinha, não é assim que funciona. Por isso a importância do advogado se valorizar cada vez mais, né? E definir isso aí, a importância da participação nesse parcelamento do solo em todos os momentos. Essa história aí de modelinho de internet aí já não funciona mais há muito tempo, principalmente para o direito imobiliário, né? Com certeza, doutor. Já temos essa experiência aí que os advogados aí se valorizem nesse sentido. E graças a Deus tá uma corrente crescente cada vez mais, né? Pessoas se qualificando. Sem dúvida. Os clientes entendendo o valor do nosso trabalho. E por fim, se existe um fim para a nossa atuação, né? Mas sintetizando aqui, existe a gestão da carteira desses contratos de compromisso de compra e venda. E depois já da venda dos lotes, né? Comercialização, né? Aí a gente vai para a fase final, que na verdade é a maior fase, que é a fase de gestão dos compromissos de compra e venda ou gestão também jurídica da loteadora. Porque, como eu disse, tem 10 anos que eu estou dentro da loteadora
E, assim, acontece ali a minha atuação, ela é muito dinâmica ali dentro, fruto, né, principalmente desses contratos de compromisso de compra e venda, porque qual que é a questão? Os contratos de compromisso de compra e venda, eles não são contratos de uma execução de 2 anos, um contrato de curta duração. Geralmente são contratos que A longo duram prazo. exatamente mais de 10 anos. No caso da loteadora em que eu trabalho, são 17 anos de duração o contrato de compromisso de compra e venda. E aí, imagina, eu falo sempre, é um casamento. É muita Gente, história nesse caminho aí, né? não é? Morre um, separa o outro, briga o outro. E vai rolando ali um monte de imbróglio, um monte de problema. Fruto, né? Desses contratos, desses compromissos de compra e venda. Construção, multa por construção irregular, multa por não limpeza do terreno, não pagamento de PTU, atraso de parcela. Então, existe aí uma série de questões que o advogado ele vai atuar ao longo do tempo na gestão desses contratos de compromisso de compra e venda. Claro, gente, não é a regra, né? O setor imobiliário ele é bem visto porque a gente tem aí baixa taxa de inadimplência, as pessoas geralmente valorizam, né? Às vezes eu acompanho meu marido nas vendas, ele às vezes tira um sábado e vai vender lote. Trabalhar então é importante, né? Tem que ver Nossa, lá na frente, lá como o cliente sentir o loteamento, né? Sentir os clientes. vê, né? Ele vai lá e junto com os corretores de imóveis. E a gente, os loteamentos são para um público específico, classe C e classe D. Então, assim, realmente é um trabalho social mesmo, de levar moradia a quem não teria isso de uma outra forma, né? E numa Exatamente. dessas, Principalmente nessas classes aí, eu acho que é muito dignificante, né? O trabalho vale muito a pena lá você sentir aquelas pessoas, geralmente a primeira moradia, né? Ou pessoas em situações aí mais vulneráveis e podendo dar ali, ter aquela oportunidade de adquirir um imóvel. doutor, é emocionante, é apaixonante. Por acaso eu tive a sorte, que eu nunca vou, mas fui numa dessas com meu marido, e o senhor tinha 60 anos. Olha E ele só. muito emocionado, que ele falou assim, ele falou, eu sou o primeiro da minha família que vai ter onde cair morto. Eu sabia que eu ia morrer, que eu não ia morrer sem ter onde cair Sem ter morto. olha só. Eu tô com 50 anos, mas eu consegui, eu tô realizando o sonho de uma vida inteira hoje. E eu vou deixar esse exemplo para os meus filhos e para os meus netos. Não, não fala assim, não é muito É tocante, assim. gratificante, sem dúvida. É o que eu sempre falo, né? A questão do direito imobiliário lida com uma dos maiores bens aí que todo mundo sonha em ter, né? Que é o imóvel, quem tem também trabalhar com compra e venda, enfim. Um professor meu que sempre falava, né? Para tomar muito cuidado aí, porque lida com sonhos e com os pesadelos das pessoas, né? Então, o advogado, principalmente de direito imobiliário, realmente tem que estar muito atento aí a essas questões. E principalmente essas questões aí, a gente vê, né? Eu tive uma situação parecida, uma questão de um uso capião que eu consegui para uma pessoa muito humilde, e a gente vê como é a importância desta questão do imóvel, desse pessoal mais, qualquer um, né? Mas vamos dizer desse pessoal talvez um pouco mais humilde, né? Dessa questão de passar para os filhos lá, de dar esse valor realmente a um documento de um imóvel. Isso é muito gratificante realmente trabalhar nessa área. Uma coisa que a gente vê muito, eu estou participando de um procedimento de REURB, né, no município, e as coisas estão começando a caminhar, e a gente vê que essa questão da documentação do imóvel, tudo isso é muito importante. Realmente é gratificante aí a nossa atuação. Com certeza, doutora. Assim, eu me encontrei no direito imobiliário, né? Sou muito feliz com a minha situação. Eu também, eu não tenho outra visão hoje de mercado, não, a não ser estudar mesmo e me aprofundar no direito imobiliário. Eu acho que valoriza muito, tem a questão do extrajudicial hoje, que a gente tem vários leques aí para trabalhar, né? Então, realmente, o imobiliário, além de ser apaixonante mesmo pelo tema, a gente, quanto mais estuda, né, realmente quer se aprofundar, porque são muitas modernidades aí. Agora, hoje mesmo, eu estava vendo a live aí da doutora dos novos negócios aí, né? NFTs, blockchain, muitas coisas que tem advogados aí que nem sabem o que é. Na maioria das pessoas, né, tem que tomar um pouco mais de conhecimento disso.
e principalmente o direito imobiliário seduz também por causa dessas inovações que o direito imobiliário sempre alcança, acompanha, né? O direito imobiliário está sempre acompanhando essas questões aí de novidades aí, questões de importantes aí. Então, eu acho o direito imobiliário realmente gratificante atuar nessa área. Com certeza, doutor. Então é isso, assim, o que eu separei para falar hoje. Claro que Não, se a gente muito bom. mais tempo, né, doutor? Daria para aprofundar mais. Cada desses 5 itens que eu coloquei, eles são muito ricos. Tem muita Cada, profundidade, cada, cada item desse aí é no mínimo umas 2 ou 3 aulas aí que a doutora dá, né? Porque assim, realmente tem como aprofundar muito. com certeza. Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, Vamos ficar de olho aí na questão da hora, que eu não sei aqui como é que é o Instagram, né? Que eu acho que é 1 hora, senão corta a live aí. mais 2 minutos, doutor. Então, aí a gente já vai caminhando para o fim aí. Mas, doutora, realmente eu fico muito feliz aí trazer uma advogada da sua envergadura aí para conversar conosco, né? Vou deixar essa live gravada aqui no perfil e com certeza a gente vai fazer outros encontros aí e principalmente nessas questões aí mais polêmicas. Vamos colocar o dedo nas feridas aí para a gente se aprofundar mais em algumas, principalmente nessas questões mais novas. Vi outro dia também uma live da doutora da MP nova, né? Então, essas questões aí tem muita coisa nova aí para a gente conversar. E acho muito importante aqui para quem nos segue aqui na AMAD, está sempre atualizado, então a gente vai ter muitos temas aí para debater e fico feliz aí da doutora ter aceito o convite, reforço aí meus agradecimentos e com certeza vou convidá-la novamente aí para esse bate-papo. Imagina, doutor. Olha, eu sou muito grata, né? Agradeço a Amadia em nome do Dr. Fernando, presidente. Eu sou muito grata pelo convite. É uma honra e uma alegria estar aqui conversando com vocês e compartilhando aí uma caminhada, uma experiência, uma vivência aí. Com certeza é muito gratificante. E quem sabe, né? Algo que eu disse aqui vai evitar algum problema aí Com na vida. certeza, a intenção realmente é essa, né? Que seja alguma frase aí que sirva para alguma pessoa replicar isso e colocar isso em prática, né? Com certeza. Então Só é isso. Muito frisando aí, doutora, a doutora Elisa, que até está aí nos acompanhando, que é a presidente da AMAD, eu sou presidente da Comissão de Regularização Fundiária e Loteamentos. Mas está desculpa. tudo bem, tá tudo certo. A doutora Elisa está aí, está acompanhando, os merecidos créditos já foram entregues a ela. Desculpa aí o meu... Nada, sem problema, doutora. Então, muito obrigado, tá? Reforço aí mais uma vez meus agradecimentos e agradeço a todos aí que acompanharam aí. Foi uma das lives aí mais assistidas aí. Vou deixar gravada para que todo mundo acompanhe aí depois e se quiser rever alguma informação. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, doutora. Boa noite a todos também. Tudo de bom.